Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje, que é o segundo vídeo de hoje, né, a gente vai falar sobre uma publicação da Anitta, tá? Então o título é esse aí, Anitta virou comunista, né? Esse é o título aí porque ela fez uma declaração aqui polêmica em relação à questão de grana, riqueza, e aí gerou uma série de publicações aí, debates e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? Nesse segundo vídeo de hoje, né? Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a despeito desse bloqueio bizarro que eu sigo vivendo aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. A notícia aqui é do Mídia Ninja, tá? Então eu vou ler para vocês aqui, a gente vai comentando. Diz aqui, né? Anitta defende criação de lei anti-riqueza para reduzir desigualdade social, né? E aí a postagem diz o seguinte: essa semana a Anitta defendeu em sua participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, né, que é um podcast que ela participou. Ela defendeu nesse podcast a existência de uma lei anti-riqueza, a fim de reduzir a desigualdade social. A lei limitaria a quantidade de dinheiro que uma pessoa poderia acumular, sendo doado a causas sociais qualquer excesso. E ela diz o seguinte, ó: entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam, mas para além desse teto você não precisa de mais. Ninguém precisa ter tanto, você precisa dividir, afirmou a cantora. E aí continua, né? Esse teto não afetaria pessoas comuns que estão diariamente na luta e trabalham para ganhar seu dinheiro e viver bem com casa, lazer e comida. A ideia seria haver uma limitação de acúmulo de uma riqueza de bilhões, que não foi conquistada através do trabalho, mas através de especulação e exploração, né? Então vamos lá, vamos comentar rapidamente aqui só a fala dela e os dois parágrafos, para depois aqui eu passar uns dados para vocês, para a gente entender a complexidade dessa coisa toda aí, tá? Então ela diz, né, essa semana, quer dizer, ela defendeu aqui a lei de uma lei anti-riqueza, né? Talvez não seja nenhuma boa expressão, né? A gente tem que desenhar bem as expressões para justamente poder minimizar os riscos disso não ser bem aceito ou até de ser deturpado, né? Porque quando você chama de lei anti-riqueza, rapidinho vai chegar alguém e dizer, então não pode mais ser rico, não pode mais enriquecer, a riqueza é uma coisa bacana, etc e tal. E não é de fato o caso. O problema não é enriquecer, o problema é acumular um valor exorbitante ao mesmo tempo em que a pobreza aumenta, a distância vai aumentando demais. E não é só por uma mera questão de quantitativa, né? Que já é meio bizarro, né? Porque, enfim, o homem mais rico do mundo hoje tem mais de R$1 trilhão, quer dizer, né? Não se trata só disso, né? Se trata também do fato de que para existir essa gente com muito dinheiro, tem que existir muito pobre, não tem jeito, porque a riqueza fica acumulada com aquela pessoa ali, né? Então isso acaba diminuindo a distribuição de renda e todos os países e as cidades e as experiências mais civilizadas são aquelas que lutam para minimizar isso aí, lutam para diminuir esse abismo, né, e tudo mais, tá? E para além disso, a missão, né, esse acúmulo exagerado de grana na mão de uma pessoa só acaba gerando inevitavelmente uma lógica tirânica, né, mas que fica escamoteada pela ideia de liberdade de mercado. É muito pior do que uma tirania de um Kim Jong-un ou de um, enfim, né, de um imperador dessas antigas aí que ficava ali abertamente manipulando as pessoas e controlando a lógica toda. Essas pessoas que são bilionários, eles manipulam uma quantidade gigantesca de coisas no mundo, amparados por uma certa aparência de liberdade, né? E acabam, enfim, prejudicando a concorrência, prejudicando a própria ideia de riqueza. Então não é por quê? Porque eu já falei aqui, inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a questão do lucro, né? E aí veio gente aqui me criticar, dizer que eu tinha que ler o Marx, como se eu não tivesse lido, né? As ideias que ele escreve lá sobre a questão de salário e tudo mais. Não importa, a gente tem que atacar o sentido mais amplo da palavra para poder demonstrar o equívoco dessa lógica que a gente vive, que fica amparada na ideia de que o lucro sustenta qualquer coisa e que seria, né, nessa leitura tosca, o lucro é o cerne do capitalismo. Está longe de ser.
Capitalismo é lucro, mas é pobreza, concentração de renda, miséria, gente que ganha mal, que ganha pouco, que não tem lucro nenhum, né? Então é por isso que é importante pensar nas palavras, no sentido que as palavras têm, né? E aí eu diria então que uma lei anti-acúmulo, ou anti-bilionários, ou anti-excesso de grana e tudo mais, tem que ser um nome mais adequado ali para poder minimizar os efeitos, tá? E aí ela diz, na frase dela também tem uma questão aqui que eu queria refletir. Ela diz: entendo que o dinheiro vem para aqueles que trabalham duro, que se esforçam, mas para além desse teto você não precisa de mais. O dinheiro não vem só para quem trabalha duro, né? O dinheiro vem às vezes para quem nunca trabalhou na vida e ganha uma herança ali de bilhões, né? E aí, quer dizer, né? Isso. Agora, não é essa a questão, né? Porque a herança é algo legítimo, nada contra a herança, né? Agora, o que os países mais civilizados do mundo fazem? Imposto sobre herança. Eu não estou falando aqui de Coreia do Norte, sabe? Estou falando de Alemanha, de França. Vamos ver isso aqui, Estados Unidos, para poder tentar minimizar isso aí. Os Estados Unidos nem minimizam isso, né? Eles pegam essa grana, mas eles não distribuem o dinheiro e não fazem eles não constroem um estado de bem-estar social com isso. Eles simplesmente pegam essa grana e usam para exército, bomba, enfim, né? E manutenção de mercados externos. Agora, os melhores exemplos são na Europa. A gente tem que pensar nisso aí, tá? Para poder ponderar esses detalhes. E aí, o último parágrafo, né? Eles dizem aqui que esse teto não afetaria, né, pessoas comuns que estão diariamente na luta. Pois é, muita gente defende, porque também o pobre de direita, né, ele tem essa dificuldade de entender que o problema, né, é o seguinte: se você, pobre de direita, chegar a ser um bilionário, você vai ser um em 1 bilhão, certo? E o problema é que a tendência, né, é que você jamais chegue nesse patamar, e muito pelo contrário, você fica ali, quanto mais você defender os bilionários, menos chance você tem de ficar pelo menos com uma grana bacana, né? Que não seria um bilionário, mas você chegar numa conquista de uma grana legal ali para poder olhar e dizer: pô, caramba, eu tenho aqui uma grana suficiente para poder viver muito feliz, muito bem, ter um lazer aqui de qualidade, etc. E tal, um tempo aqui para gastar com cinema, com viagem. Enfim, se você ficar defendendo o bilionário o tempo todo, achando que vai chegar lá, a tendência, né, é que você não chegue, e você não vai chegar nem numa posição melhor do que a que você está. Porque o bilionário quer mais é que você defenda ele, né? Eu já fiz vídeo aqui falando. Toda hora aparece um aí dizendo que não, o bilionário estimula os pobres. Conversa fiada total, né? Então, vamos refletir aqui alguns detalhes para poder pensar isso aí, tá? Porque, já deixando aqui a dica, né, do Manifesto Comunista do Karl Marx, que é um livro importante para entender isso aí, para não cair de ingênuo nessa brincadeira, tá? E no final vamos pensar, inclusive, num teto possível aí, né? Qual seria o teto, né, eventual aí numa situação dessa. Mas vamos lá, então, para vocês terem uma ideia, tá? O homem mais rico do Brasil é um cara chamado Eduardo Saverin. É um cara que é um dos 5 fundadores lá do Facebook, né? E ele tem 28 bilhões de dólares. É quase o dobro aí do segundo colocado, tá? E o dólar hoje está a 5,35, quer dizer, então ele tem uma fortuna de 149 bilhões de reais. 149 bilhões de reais. O salário mínimo no Brasil hoje está em R$ 1.412. Esse é o salário mínimo atual. Uma pessoa, para poder chegar no dinheiro que esse cara tem que trabalhar 8.840 anos seguidos, sem férias, certo? Sem morrer também, que é importante, tá? Não pode morrer. Se morrer antes dos 8.840 anos, ele não ganha isso aí, tá? Então, enfim... e outra, né? Sem gastar o dinheiro, para poder acumular e chegar na grana do cara lá. Então, quer dizer, não vai chegar nunca, certo? E mais da metade das pessoas no Brasil ganha salário mínimo. Ou seja, né, isso está muito acumulado, é uma grana excessiva, e nesse caso ela tem toda a razão de dizer isso aí, tá? Vamos lá, continuando. E aí, quais são as formas de minimizar isso, né? Tem a ideia do Estado, né, cobrar impostos que incidam sobre bens e sobre renda e sobre grana, sobre investimento desses milionários. Isso no Brasil é dificílimo de conseguir, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo,
Dos países que não são aqueles países miseráveis da África, né, o Brasil é o país mais desigual junto com a Colômbia, né? Para vocês terem uma ideia, tá? A Finlândia, que é o país mais, enfim, um dos países ali, um dos 10, né, mais igualitários do mundo, na Finlândia os 10% mais ricos têm 33% da renda. Nos Estados Unidos 46% e no Brasil 58%. O Brasil é um país muito mais concentrado em termos de grana do que os Estados Unidos, né? E os 50% mais pobres do Brasil concentram 14% da renda. Quer dizer, fica ali, aquela coisa fica afunilada e a pobreza fica ali, ó, enfim, borbulhando, né, e não consegue sair dali porque os ricos vão acumulando cada vez mais, né, e distribuem cada vez menos. E aí, como que eles distribuem cada vez menos? Se infiltrando no jogo político, via, né, investimento em campanhas de políticos de direita no Congresso, para poder aprovar leis que mantenham essa lógica bizarra. Por exemplo, né, uma coisa muito simples de entender, o cara que tem uma motinha e está trabalhando ali como Uber ou como entregador, ele paga o IPVA da moto dele. O cara que tem um jato não paga IPVA, não paga imposto, não paga nada, né? Quer dizer, isso é um absurdo, isso deveria ser o contrário, né? O cara que tem a motinha ali, tá suando para poder pagar uma prestaçãozinha da moto, deveria ter um impostinho mínimo ali para poder constar, e esse dinheiro tem que ser revertido para poder tirar do cara que tem o jato, que para ele não vai fazer falta nenhuma, né? Enfim, esse é um ponto. Imposto sobre herança é outra ideia interessante, tá? Que dá para fazer, né? Vamos falar aqui. O imposto sobre herança, o Brasil tem um imposto sobre herança que varia de 1% a 8%, que é um valor baixo em relação ao mundo desenvolvido. Vamos pegar exemplos? O imposto sobre herança nos Estados Unidos é de 40%. 40%. Então, se o Elon Musk amanhã, né, sair desta para pior ou desta para melhor, enfim, né, ele tem uma fortuna hoje, o Elon Musk é o segundo homem mais rico do mundo. Ele tem uma fortuna de 219 bilhões de dólares. Isso dá mais de 1 trilhão de reais, né? Então, ele vai ter que deixar para o Estado dos Estados Unidos algo em torno aí de 80 a 90 bilhões de dólares só de imposto sobre herança, certo? Isso se o dinheiro dele estiver todo lá, né, evidentemente, porque se ele tiver distribuído pelo mundo, aí certamente vai ser um pouco menos. Mas enfim, esse imposto sobre herança na Alemanha é de 50%, metade da herança fica para o Estado, né, para esse dinheiro ser distribuído. E aí eu vou chegar num ponto muito importante aqui no final do vídeo, que tem a ver com a forma como esse dinheiro pode ser melhor distribuído via Estado, tá? Porque não adianta criar um imposto sobre herança alto e colocar na mão de uma galera que é a galera da direita brasileira, que pega esse dinheiro e faz o quê? Orçamento secreto, interesse privado, injeta isso nas bolsas de valores, mercado financeiro, não faz nada pelo país, né? Tem que votar bem. Essa é a questão, tá? E o imposto sobre herança na França chega a 60%, né? Quer dizer, então, enfim, e aí isso, novamente, né, mais uma vez, isso é distribuído pelo governo, pelos políticos eleitos para poder gerar um estado de bem-estar social, porque qual é o princípio, né, de você retirar ali tanto dinheiro de uma pessoa que está recebendo uma herança? Não pode ser outra coisa senão distribuir isso e melhorar a vida de quem tem menos. Porque se esse dinheiro é retirado do bilionário meramente para poder colocar de volta no mercado financeiro dos bilionários, isso não é desnecessário, né? Então, a população entende, né? E a Europa tem esse desenho mais bem adensado, digamos assim, né? Porque você olha uma Inglaterra da vida, né? Entra a direita, entra a esquerda e não muda a saúde pública gratuita de qualidade para todo mundo. A gente tem que chegar nesse ponto aí, né? E a gente só vai chegar nesse ponto se a gente retirar a hegemonia da direita no Congresso e no Senado, para além do Executivo, evidentemente, né? E prefeituras, e, enfim, né? Governos estaduais, câmaras de vereadores, etc. e tal. Enquanto a direita brasileira estiver hegemônica, o povo não entender, enquanto o pobre de direita não entender isso, a gente não vai chegar nesse patamar nunca, e não adianta nem colocar imposto sobre herança. Porque você está aí, o Arthur Lira fez recentemente eu fiz vídeo sobre isso,
fez um discursinho patético dizendo que o Congresso tem que participar do orçamento, eles querem até o orçamento do Executivo, né? É um bando de sanguessuga incontrolável, né? Enfim, que mais? Vamos voltar aqui, né? E aí existe uma outra alternativa para chegar nessa lógica que a Anitta está sugerindo, né? O imposto sobre lucros e dividendos, tá? E aí a gente olha, por exemplo, né, para certos países, e uma coisa muito, eu estava pensando isso ontem aqui, né? Você olha para, por exemplo, né, para Estados Unidos e China, não vamos nem considerar porque tem muito mais gente que o Brasil, né? Mas pega, por exemplo, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, são países bem menores do que o Brasil, né? E com bem menos gente. Você pega, por exemplo, a própria Itália, né? Que está ali, a economia da Itália é do tamanho da economia do Brasil. E a Itália tem 62 milhões de habitantes. Ou seja, né, quase um quarto do que tem o Brasil. Né? Um terço aí, um pouquinho mais de um terço. Né? E o que explica a economia da Itália ser tão grande, né? Sendo um país muito menor do que o Brasil, ou seja, sendo o mesmo tamanho do que o Brasil? Basicamente, a existência de multinacionais, ou seja, empresas que eles têm pelo mundo e que geram retorno financeiro para o país via imposto sobre lucros e dividendos, via outros tipos aí de arrecadação, que algumas eu talvez nem conheça, evidentemente, eu certamente não conheço, porque eu não conheço tudo isso aí, mas enfim, para além de especificidades da economia local, etc. e tal. Mas o que explica essa quantidade grande de grana é que vem muito dinheiro de fora também. Os Estados Unidos, então, né, quando a gente pega, por exemplo, vai estudar o que são as multinacionais dos Estados Unidos, né, o McDonald's, por exemplo, tem 119 países no mundo que tem McDonald's, dos 193 países. Quer dizer, cada uma dessas lojinhas vai mandando, cada remessa de lucro que vai para lá, eles retiram uma grana que chega ali, que varia entre 10% e 39%. Esse dinheiro vai para o Estado, né? E aí eles têm um PIB gigantesco, têm um orçamento gigantesco, podem fazer muita coisa ali que a gente não pode fazer aqui. Por que a gente não pode fazer aqui? Por conta da direita brasileira. Porque o Lula tentou fazer as campeãs do mundo, que foi aquele projeto, né, de colocar as empreiteiras e as construtoras lá fora para poder fazer obra na África, na América Latina e etc. e tal, e foram sabotados, né, esses projetos pela direita brasileira, Juiz Moro, Delanhol, enfim, e essa gente aí, José Serra, e essa gente toda que só quer grana e são submissos aos interesses dos Estados Unidos. Então, enfim, se a gente não entende isso, a gente não vai chegar nunca nesse patamar. Porque é muito bonitinho dizer que o mundo é globalizado, né? É esse cosmopolitismo de gaveta que fica evidente nessa parcela mais rica da direita brasileira. Né? São cosmopolitas. Na hora de... O que essa gente entende por cosmopolitismo? Fazer curso de inglês, viajar para a Europa, viajar para Miami? Isso que é globalização, é cosmopolitismo? Na hora de exercitar a mesma globalização, a vera, que é fazer multinacionais, remessa de lucros, imposto, estado de bem-estar social, não, aí não pode, que é comunismo. O nome disso é estupidez, né? E essa é uma maneira, enfim, né, quando a gente sai da estupidez, de gerar uma grana excedente para fazer um estado de bem-estar social aqui, né? Melhorar a vida de todo mundo, né? Enfim, então esses impostos sobre lucros e dividendos são importantes e esse é um mecanismo, né? Criar multinacionais, ampliar os mercados lá fora, participar da tal globalização não só no nível da cultura, porque participar no nível da cultura é fácil, não é tão difícil. A internet facilita isso aí, ó, certo? Na economia que são elas, porque aí você está ali, ó, jogando, você está confrontando o poderio, enfim, né, econômico, militar dos Estados Unidos, especialmente a gente aqui da América Latina, que historicamente, eles olham para a gente aqui e eles escrevem isso lá, está lá nos documentos de segurança nacional deles, que eles têm política para a região, né? Ou seja, né, no final das contas é controlar o crescimento dos países para eles continuarem ganhando mais do que os outros, né? Então, enfim, a gente tem que superar isso de alguma maneira, né? E o mundo atual está dando para a gente algumas oportunidades, especialmente, por exemplo, o BRICS e a China, né?
que está fazendo, enfim, várias conexões interessantes aí, sem guerra, sem armas, sem violência. E o BRICS também já é aí, ó, se juntar a economia lá dos países do BRICS, já tem mais do que o G7. Quer dizer, são alternativas interessantes que a gente pode tentar aproveitar para poder ampliar esses mercados aí. Bom, e aí voltando à questão da Anitta, que na verdade a gente nem saiu, porque isso é uma questão que reflete, né? Porque a saída para isso é o imposto, não tem outra saída. Como é que você vai dizer para o cara, ó, dá esse dinheiro aí, entendeu? Ele vai dizer, tá, espera aí, sentadinha que eu vou dar, tá? Deixa comigo. Então, enfim, voltando aqui, né? E aí, eu vou deixar até um link para vocês de uma matéria sobre a Finlândia, tá? O que a Finlândia faz para poder minimizar essas desigualdades econômicas, certo? E, enfim, vamos voltar à questão dos bilionários. O mundo hoje tem 2.153 bilionários, tá? Os bilionários juntos têm a mesma grana que 60% da população mundial inteira. Ou seja, o mundo tem hoje 7 bilhões 951 milhões de pessoas, 7 bilhões 951 milhões de pessoas, tá? E 60% disso dá 4 bilhões e 700 milhões e 600 mil pessoas. Quase 5 bilhões de pessoas têm a mesma grana que 2.153 pessoas. Quer dizer, isso está exagerado, né? O Brasil, por exemplo, 1% mais rico detém 28% da renda do país, quase um terço. 1%. Tá? E o 1% mais rico, né, e 1% mais rico da Noruega, para fazer uma comparação, no Brasil, 1% mais rico detém 28% da renda. Na Noruega, 1% detém 9%. Quer dizer, 3 vezes menos. A gente tem que estudar o que eles estão fazendo lá para poder chegar nesse patamar, né? Para poder melhorar aqui a distribuição, melhorar a vida das pessoas, né? Em 2020, só uma pessoa tinha mais de 100 bilhões de dólares, era o tal do Jeff Bezos da Amazon. Em 2023, esse número subiu para 6 e agora esse ano já são 14. Quer dizer, e aí fica parecendo que, cada vez mais. Não, nada disso, porque a quantidade de gente que vai nascendo é muito maior que isso. A proporção, né? Então, quer dizer, quanto mais bilionário, mais vai aumentar o número de pobre, né? De gente aí, enfim, que está alijada dessa riqueza, certo? Vamos ver o tempo aqui. Vamos lá, então. O Bernard Arnault é o homem mais rico do mundo hoje, tem 233 bilhões de dólares, isso aí dá mais de R$1 trilhão, né? Isso aqui é, na verdade, 1/10 do PIB brasileiro, né? O cara tem 1/10 do tamanho do PIB de um país como o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, né? O Elon Musk tem 195 bilhões de dólares e as 20 pessoas mais ricas do mundo juntas têm 2 trilhões de dólares juntas. Isso dá mais ou menos 10 trilhões 555 bilhões de reais. 10 trilhões de reais estão na mão de 20 pessoas, certo? E os 55 mais ricos do Brasil têm juntos 155 bilhões e 200 milhões de reais, que dá mais ou menos 830 bilhões, quer dizer, né, 155 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 830 bilhões de reais, tá? Enfim, se a gente fosse dividir o dinheiro dessa galera aqui, que são 55 pessoas, pela população inteira do Brasil, ainda dava R$ 3.652 para cada brasileiro, né? E, bom, enfim, isso é apenas um cálculo matemático aqui, tá? E, para finalizar, pessoal, que mais aqui? Deixa eu ver. Então, como é que a gente resolve, né? Como é que a gente chega nesse ponto aí que a Anitta, segundo consta aí, ela tem uma fortuna de 533 milhões de reais, né? Eu acho, particularmente, nos moldes que a gente está vivendo hoje, essa quantidade de grana que existe, se a gente estabelecesse um patamar de 50 milhões de reais no Brasil, né? E aí esse patamar vai ficar diferente lá fora, enfim, tem que fazer esses cálculos aí específicos para cada país. Se a gente estabelece um limite de 50 milhões, o resto vai... O sujeito ganha mais do que isso, né? Ganhou, por exemplo, ela ganhou 533 milhões.
Esse dinheiro vai aos pouquinhos entrando e ela tem os 50 milhões garantidos dela e o restante vai para um fundo do Estado que obrigatoriamente tem que ser investido em educação pública, anotei aqui, ó, educação pública, saúde pública, esporte, cultura, obras de infraestrutura, transporte público, pesquisa universitária, apoio a movimentos sociais, como por exemplo o MST, reforma agrária e etc, etc, etc. Só a Anitta contribuiria aí com quanto? Né? Faz as contas aí. Com 463 milhões de reais. Né? E se a gente pegar essa galera então aí que tem, né, bilhão e etc e tal, quer dizer, isso aí fica uma grana gigantesca para investir em melhorias, escola pública, fazer, sabe o quê? O que a Finlândia faz. Fazer o que a Noruega faz, fazer o que a Alemanha faz, fazer o que a França faz, fazer o que a Suécia faz, fazer, enfim, né? O que os países mais civilizados e desenvolvidos fazem, tá? Então, enfim, pessoal, é uma ideia interessante, tá? A minha sugestão de teto é 50 milhões. 50 milhões é dinheiro pra caramba. Dinheiro pra caramba. Se botar 50 milhões na sua mão, você não precisa trabalhar mais, né? E esse é um parâmetro aqui para você entender o quanto que isso é de grana, né? Imagina você ter 1 bilhão, 200 bilhões de reais, né? Então, quer dizer, isso aí tem que ser minimizado, né, por uma lógica aí que não vai vir de outro lugar senão do Estado e de uma conscientização das pessoas para votar melhor, né? Para poder chegar num patamar aí que esse dinheiro fique bem distribuído e que não exista pobreza, porque esse é o objetivo, né? Se você perguntar para esses bilionários e bilionários, eles vão dizer lá na encolha, eles vão dizer, ó, a pobreza faz parte da vida, faz parte do sistema. Isso aí, desemprego faz parte do sistema, entendeu? Isso não tem outro jeito, é assim que funciona porque é o capitalismo selvagem, a vida é isso aí, né? E não é isso aí não, isso é estupidez o nome disso, e a gente tem que superar isso para poder chegar no mundo melhor aí, em que todo mundo tem acesso a coisas bacanas, o mínimo bacana e o médio bacana, o mínimo não, o médio bacana, né? E que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres diminua consideravelmente. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa ideia da Anitta aí bacana, tá? E agora, para finalizar, nada disso adianta se você não aprender a votar. Se você aumentar o imposto e aumentar a arrecadação, mas colocar a direita lá, o ganho é zero, tá? Porque eles zeram o investimento público e metem tudo no bolso via orçamento secreto, via, enfim, né, dividendos para acionistas do exterior e etc, etc, etc. Então, só dá para modificar isso com essa equação aí, com pelo menos esses dois componentes, aumentar os impostos específicos e inteligentes e votar na esquerda, senão não adianta nada. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala aí, a gente volta no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, tamo junto. Fui.